pontuadas algumas questões e, futuramente, se não forem tomadas as devidas providências, pelo menos fica o registro que nós alertamos a sociedade Paracatu e o poder público, do qual os próprios vereadores fazem parte desse poder público. Nosso intuito aqui é simplesmente contribuir com a nossa cidade. Eu acho que a situação do município foi colocada aqui, que é complicada. Eu acho que a gente não pode falar dramática, mas nós temos duas questões em Paracatu que são muito preocupantes e que entra ano, sai ano, essas questões estão no nosso meio e que pode problemas seríssimos para a gente, para todos nós, que é a questão da dengue e da leishmaniose. Várias pessoas já vieram aqui, já falaram sobre isso. Nós, no Movimento Negro, já tivemos várias vezes aqui, a mídia de Paracatu, a imprensa em geral, já falou sobre isso, mas infelizmente, não sei qual motivo, o que nos parece que seja porque os familiares do poder, de pessoas do poder público, não se acometeram ainda desses males, né? Porque dizem que você só sente o bem, só conhece o bem pelo mal. Então é um provérbio chinês que eu acho que a gente deveria evitar, porque a base de toda gestão pública e toda gestão empresarial, gestão da própria casa da gente, é a prevenção. Nós temos que parar de uma vez por todas de dar satisfação para a sociedade. Eu acho que o poder público tem que satisfazer a sociedade. Satisfazer a sociedade é uma coisa, é a prevenção acima de tudo. E dar satisfação é depois da coisa ocorrida, vai se dar um jeitinho para explicar para a sociedade que são tomadas algumas providências. A questão ambiental em Paracatu, ela é, dentro dos municípios da nossa região, ela é tida como uma questão avançada, porque Paracatu já teve um aterro sanitário, Paracatu já teve uma proposta de lei ambiental que o município tramita nessa casa atualmente, e que há 18 anos ela está rodando pelo poder público em Paracatu e não se toma nenhuma providência. A última notícia que nós tivemos, inclusive no mandato anterior dos vereadores, eu tive aqui na Câmara pedindo providências porque a lei estava aqui. E como as leis no Brasil não são cumpridas, a gente fica muito preocupado. Haja vista a questão que nós vimos agora em Santa Maria. A culpa direta é do prefeito e indireta é do povo, que é despreparado e muitas vezes elege representantes despreparados e descomprometidos em todos os níveis. E estou aqui falando especialmente para nenhum vereador, para prefeito, estou dizendo no geral o que acontece no país. Nós, só para citar a questão de Santa Maria, já que fizeram vários requerimentos, eu queria propor para os vereadores fazer uma solicitação para o prefeito, que isso é de obrigação do executivo, uma vistoria, não só nas casas de show de Paracatu, como também nos templos religiosos, nas igrejas, nas escolas do município, do comércio em geral de Paracatu, porque aqui dizem que Paracatu precisa de corpo de bombeiros, não sei o quê, para quê? Para socorrer depois do problema acontecer. Nós precisamos de prevenção, nós precisamos que seja prevenido o caso. Bom, nessa reunião que nós tivemos no final do ano, em novembro, a gente fez uma proposta dos vereadores presentes, que seria no sentido de criarmos aqui em Paracatu uma frente parlamentar ambientalista. Não a comissão de meio ambiente que já existe, mas a frente parlamentar que não tem nada a ver com a comissão ambientalista. Então, dentro dessa frente, poderiam ter vereadores
só da assessoria desses vereadores. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta e nós estamos à disposição para prestar maiores esclarecimentos e ajudar na formulação de uma proposta de desafio parlamentar. Voltando aqui ao Código Florestal, o Código Ambiental do município, solicito mais uma vez, em nome de algum vereador, que sejam tomadas providências, no sentido que esse código, de uma vez por todas, seja aprovado. Porque é um código que vai dar linha às questões ambientais em Paracatu, e ele mesmo, com esse código em vigor, ele próprio se mantém, a estrutura dele, essa própria estrutura se mantém, porque se acha para empreendimentos, talvez você muitas vezes licenciar nos órgãos ambientais do Estado, você licencia aqui no município. Então as custas que vão para lá podem ficar aqui, inclusive diminuir essas custas favorecendo os empreendimentos para cá. Uma outra questão que eu quero passar para vocês, como existem novatos, talvez não tenham conhecimento, Paracatu está com a licença de operação do aterro sanitário aqui caçada desde junho de 2006. Não é possível a gente continuar com esse caso no que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos em Paracatu. Nós estamos perdendo, no mínimo, R$20 mil por mês de ICMS desde junho de 2006, além de que, para implantar um novo aterro sanitário em Paracatu, nós gastamos, no mínimo, mais 4 milhões. E vai ter que ser tirado dinheiro daqui, porque o governo federal já liberou o recurso quando foi implantado o aterro sanitário em Paracatu, e o governo federal não libera 2 vezes recurso para o mesmo objeto. Então, quando dizem que vão buscar o dinheiro fora, não existe, é aqui mesmo. Vai ter que se virar para pegar esse recurso e implementar novamente o aterro que já está irregular, já tem termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e os prefeitos não tomam providência. Existem vários termos de ajuste de conduta do SIC junto à municipalidade, inclusive do posto de gasolina da prefeitura, debaixo do pátio da garagem, que eu nem sei se ainda está funcionando. Existe um termo de ajuste de conduta sobre a lei ambiental do município, está tudo paralisado e tem que ser tomada alguma providência, porque vai acumulando problemas e nós não temos recursos para gastar pagando multas, sendo que depende de vontade política para resolver essa questão. Nós temos um parque do Alto Açude abandonado, inclusive isso aqui foi objeto de um requerimento, e não adianta só limpar. O município tem que tomar providências para colocar em funcionamento, através do plano de gestão, um parque ali, porque é uma área nobre que pode ser útil para a comunidade, inclusive com criação de peixe, para família de baixa renda, área de lazer, etc. Nós temos também os olhos d'água, outra questão séria, aquilo ali está abandonado, é recurso público do governo de Minas, através do Fundo de Recursos Hídricos de Minas Gerais, tem que ser tomada providência, não adianta só limpar. Aquele ali pode ser um cartão de visita da cidade, inclusive uma bela nascente na entrada da cidade, que é a nascente do Córrego São Domingos. Eu acho que foi a primeira fonte de água para o abastecimento urbano de Paracatu. A segunda foi o açude, o Alto Açude. O poder público tem mania disso. Exaurir uma fonte que não dá para abastecer a cidade, monta outra. Estrutura outra, abandona ela, estrutura outra, igual fizeram com o Espalha, abandona o Espalha, está abandonada a captação do Espalha, agora está no Santa Isabel, daqui uns dias, abandona o Santa Isabel, parte para outra e vai ficando os passivos ali para serem resolvidos. Outra questão, o parque da Chácara dos Padres. Aquilo ali foi objeto de uma ação do movimento detentor da justiça contra a Mitra Diocesana de Paracatu, onde a Mitra teve que repassar para o município 11 hectares para implantar um parque. Também é outra questão que está abandonada, sendo que existem recursos para todas essas ações que eu estou dizendo aqui, e que eu ainda vou dizer. Tem recursos de sobra. Uma questão